inglês, né? Então ele montou uma conspiração para explodir o prédio todo do parlamento, vocês devem saber, aquele mesmo prédio do parlamento inglês. A ideia dele é acabar com tudo, né? Explodir. E aí esse personagem, ele é a história, né? Tem várias camadas, vários layers, né? Então essa máscara, ela tem semioticamente, né, um campo de significação extremamente rebuscado, porque tem o filme, uma linguagem comics, que se refere a uma sociedade fascista, ele é um herói que se refere a um personagem virtual, os anônimos, que são esse grupo de hackers, se apropria dessa imagem, o Occupy Street divide essa imagem, enfim. Tem outro exemplo que eu gosto muito, não sei se vocês sabem, mas a Arábia Saudita é o único, além de ser o maior parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio, é o único país do mundo em que as mulheres são proibidas de dirigir. E muito se fala, por exemplo, da repressão às mulheres no país islâmico, né? Mas nunca se fala que exatamente na Arábia Saudita que as mulheres não podem dirigir automóveis. E as mulheres da Arábia Saudita, elas estão saindo às escondidas com os carros, os maridos, né? E se fotografando dirigindo, né? Aí os maridos voltam, nem sabem o que está acontecendo, né? Porque elas saíram, se fotografaram em vários momentos na estrada se dirigindo e publicando nas redes sociais. Recentemente uma delas foi entregue pelo marido, levou algumas chibatadas por ter participado desse movimento. Mas vocês veem que o sentido primário não é que ela está indo ao shopping com o carro. Não, ela está saindo com o carro para poder fotografar, para participar do movimento, né? Bom, normalmente a informação no universo da vida, né, ela se dispersa. Quando eu estou falando aqui, essa minha informação ela está se propagando no espaço-tempo, e como o universo está em expansão, a tendência é que essa informação entre no vácuo do universo, né, e aos poucos ela vá se transformando em entropia, vá se desfazendo. Ora, isso a gente chama de redshift, a informação, desvio para o vermelho, né? É o que a gente vê, por exemplo, quando uma sirene ela se distancia da gente, a gente vê como o som muda, né? O timbre, né? A frequência da sirene muda. Por quê? A frequência ela é alargada no momento em que a ambulância, o bombeiro passa. No ciberespaço, o que nós temos é uma cognição, uma percepção do mundo em que a informação ela está vindo para nós. Nós somos, cada um de nós, a gente percebe o universo, o mundo, como se o mundo estivesse colapsando ao nosso redor. Então, no ciberespaço, a informação tem esse blue shift. Vou dar um exemplo, né? Quando nós crescemos, distanciamos dos nossos colegas, amigos, a gente normalmente, imagina um amigo que faz uma viagem muito distante, né? No espaço e no tempo, ficou lá na nossa memória. A gente vai perdendo contato com esse amigo. Esse amigo a carta dele vai chegando cada vez com menor frequência, ou porque ela demora cada vez mais para viajar, ou porque ele se lembra cada vez menos da gente, né? Então, existe um natural esmaecimento da informação. No universo das redes começa a acontecer o contrário, né? Quantos de nós, bom, vocês são jovens, nem tanto, né? Mas eu já perdi a conta de quantos amigos que eu nem lembrava que eles existiam, que hoje eles voltaram a entrar em contato comigo. É como se essas pessoas estivessem ressurgindo, reaparecendo de um passado. Então parece, a gente tem a sensação de que o universo está em contração. Essa informação azul é um poderoso fármaco viciante, porque
a gente passa a depender. Né? Quantos de nós acorda e a primeira coisa que faz é ligar o telefone móvel, computador, laptop, smartphone? Porque a gente tem a necessidade de estar atualizado, de fazer parte desse fluxo de informação. Eu não sei se vocês sabem, mas das novas ansiedades no mundo moderno é esta nomophobia, que é uma abreviação do No Mobile Phone Phobia, que é o pavor de ficar sem conexão no telefone celular. As pessoas que ficam sem conexão, que perdem a conexão, perdem o celular, desenvolvem um estado de ansiedade cada vez maior, porque elas se sentem desconectadas desse fluxo de informação. E, como todo fármaco, né, como já disse o Derrida, todo fármaco ele pode ser tanto um remédio quanto um veneno, né, dependendo do uso que se faz e da dose que se toma dessa informação que percorre as veias. Você pode tanto aumentar a sua sensibilidade para o mundo ou ficar tão embotado com este fármaco ao ponto de perder a realidade. Um outro conceito que eu estou desenvolvendo é as redes como um grande jogo de conhecimento. Em vez de usar o conceito de informação de Fischer, eu venho usando o conceito, em vez de usar o conceito de informação de Shannon, eu venho usando o conceito de informação de Fischer. São duas formas de informação relacionadas, mas que têm uma diferença muito grande. A informação de Shannon, não vou entrar em detalhes, mas ela mede um logaritmo da probabilidade. Significa que ela é uma sequência de respostas, sim ou não, que nos permite codificar o estado de certeza, de conhecimento ou de incerteza sobre um objeto já previamente codificado. A informação de Fischer é o logaritmo da amplitude da probabilidade e ela aparece na experiência. Eu vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo já jogou o joguinho das 20 perguntas. Está na internet, www.20q.com. Ora, esse joguinho, que é um jogo que as crianças adoram, a ideia é o seguinte: eu penso um objeto e eu desafio vocês a adivinhar o objeto que eu pensei em no máximo 20 perguntas. Vocês vão fazendo as perguntas e a única resposta que eu posso dar é sim ou não. Então vocês têm 20 perguntas para fazer e eu só posso responder sim ou não. Se vocês conseguirem adivinhar em menos de 20 perguntas, vocês ganham o jogo. Se vocês não conseguirem, eu ganho o jogo, né? Este é o jogo jogado com a informação de Shannon. Esse mesmo jogo na informação de Fischer funciona assim: não existe um objeto inicial pré-estabelecido. O que existe é o seguinte: cada um de nós faz uma pergunta e a resposta que é dada, ela deve ser coerente a toda a sequência das perguntas anteriores. Então, quem dá a primeira resposta não precisa pensar. Quem dá a segunda precisa pensar na resposta que o primeiro deu, para que a resposta dele não contradiga o que já foi dito. Quem dá a terceira tem que ser coerente com as duas outras. Isso significa o seguinte: que cada vez mais o jogo ele vai ficando, ele depende de que todo mundo lembre das respostas já dadas, que todo mundo participe do processo de construção. E o objeto aparece no final. Né? O objeto é aquilo que emerge como o único objeto possível que atende a todas as perguntas feitas ao longo do processo. Eu percebo a diferença. No primeiro jogo, informação de Shannon, o objeto já é codificado no sistema. E aí você só tem que adivinhar o objeto já dado. Na informação de Fischer é uma construção participativa. Então imagine, por exemplo, um flash mob, algo que acontece frequentemente nas redes sociais. Né? Para exatamente isso, né? Um flash mob, quem é que deu a ideia? Quem é que determinou como ele vai ser, onde vai ser? Na verdade não existe, né,
O que existe é uma negociação, uma participação de todos os membros, e o resultado é aquilo que aparece. Ora, a gente caminha nessa nova configuração, né, para um espaço-tempo chapado. No universo em contração, no universo em expansão, a gente vê as estrelas se distanciando e o mundo ficando cada vez mais escuro. No universo em contração, o céu vai se acendendo e as estrelas vão ficando cada vez mais próximas. Isso significa que as informações vão ficando mais acessíveis, os links vão pipocando e nós vamos ter cada vez mais capacidade de acessar a informação daquilo que está ao nosso redor. Isso significa que o espaço-tempo vai se comprimindo, vai se achatando, e não é à toa que o paradigma da tela é o paradigma das redes, porque uma proposição nada mais é do que você juntar um sujeito e um predicado, né? E em semiótica, né, o predicado é uma imagem e o sujeito é um índice. Se a gente pega um tablet, né, um dedo tocando a tela de um tablet é uma proposição, porque o dedo faz o papel do sujeito, que indica o objeto, e a imagem que está sendo tocada faz o papel do predicado. Então, o toque de um dedo numa tela corresponde a uma proposição na lógica. Então, nós estamos criando proposições e comunicando informação, tocando imagens nesse universo que se apresenta cada vez mais contraído. Ora, para onde vamos, né? O Tomazello, que é um psicólogo norte-americano na linha pragmatista, ele acredita que a evolução, os processos de transformação social, eles acontecem por imitação e pela propagação de hábitos na sociedade. E a imagem que ele criou é do Ratchet. Ratchet, não sei se vocês já viram aquela chave em que você gira para um lado e depois ela volta para o lado. É o Rocket. Ela só gira para um lado, ela não volta. Significa que esses processos são irreversíveis. É um conceito da termodinâmica, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Significa o seguinte: uma vez que novo hábito se apresenta nas redes, uma nova forma de pensar se institui e se propaga nas redes, não há mais retorno. Né? Então, imagine, por exemplo, ficha limpa. Se vai ser aprovado ou não vai, se institucionalmente vai ser... Isso já, para as redes sociais, né? O fato é o seguinte: nas próximas eleições, quem